Hoje eu vou falar do Tititi corporativo. Você vai descobrir quanto que a empresa paga, se tem benefícios e até se o gestor é tóxico. Eu estou falando do Glassdoor. Como é que o Glassdoor funciona? Como é que eu consigo achar vagas de emprego? Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os segredos de como usar esse site aí que conta tudo sobre as empresas de acordo com os próprios funcionários. Como é que eu acho as vagas de emprego? Como é que eu sei como é trabalhar lá? Quais os salários, benefícios? Como é que é o relacionamento com os gestores também, tá? Eu sou a Carolina Ocuba, estrategista de carreira e tô sempre atualizada das ferramentas de empregabilidade. Hoje em dia, tudo é robô recrutador e estar por dentro de como funciona aumenta muito as suas chances de conseguir um bom emprego que vai te valorizar, vai reconhecer o seu talento e te pagar um bom salário. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar exatamente como é que o Glassdoor funciona. O Glassdoor, antigamente, ele era chamado de Love Mondays. Quem é dessa época? Era Love Mondays, e que na época você mais colocava o que era trabalhar nas empresas, você podia filtrar lá como é que era trabalhar, tudo sempre anônimo, tá? Hoje o Glassdoor tem mais funcionalidades, você consegue inclusive encontrar vagas de emprego de acordo com seus requisitos, tá? Então empresas bem avaliadas, por exemplo, ou com um determinado salário. Bom, essa aqui é a carinha do Glassdoor. Você consegue ver vagas de emprego, empresas e salários e consegue ver aqui a classificação, ó, o que eles falam, o que é legal, o que não é. Tem aqui a classificação dos funcionários, eu vou mostrar para vocês certinho como é que usa isso, como é que funciona. Então, vamos supor que eu estou procurando uma vaga de coordenador de marketing. Vamos supor. Coordenador de marketing em São Paulo. Vamos ver as vagas que aparecem aqui. Então, a primeira vaga que apareceu aqui na Heineken. Então, pessoa coordenadora de marketing. Então, você consegue ver aqui todas as informações sobre o anúncio de vaga, tá? Então, consegue ver o que eles precisam, os requisitos, vagas de emprego que começam com uma explicação sobre o que é a empresa. Geralmente, tendem a ter um investimento, né, em cultura organizacional, que pode ser, sim, positivo. Quando eu desço aqui, ó, eu consigo ver o tamanho da empresa, quando ela foi fundada, a receita que ela tem e a média de avaliações dele. Então, ele tem 4,4 de 5, né? E 88% recomendam para outras pessoas essa empresa. O que significa essa recomendação? Significa que eu vou lá, coloco como é que foi minha experiência trabalhando nessa empresa e depois disso tem uma pergunta lá, você recomendaria para alguém trabalhar lá? Então, se as pessoas 88% acabam recomendando que sim, vale você prestar atenção nessa vaga. E precisa, um ponto muito importante quando a gente vai falar desse tipo de avaliação, é você conseguir filtrar. Né? Então, às vezes, uma pessoa não teve uma oportunidade, uma experiência boa numa oportunidade. A gente não pode levar isso como verdade absoluta, né? Então, eu vou olhar, pô, essa pessoa está dizendo, e outras pessoas, o que elas dizem? Mesmo que seja de outras áreas de atuação, qual que é a média, né, de avaliação das pessoas? E aqui no anúncio de vaga é uma forma muito boa de você ver. Então, quais são os pontos que eles veem como positivo? Você pode ver que o melhor de todo é a cultura e valores, o que é um indício aí de que não é uma empresa tóxica, tá? Depois de remuneração e benefícios, e aí fica empatado a questão de oportunidade de carreira, alta liderança e qualidade de vida também, tá? Isso aqui ajuda muito antes de você se candidatar para uma vaga de emprego, para você ter uma ideia, né, do que eles estão falando. Aqui tem toda uma apresentação sobre a empresa. Olha que, assim, a questão de cultura, né, como ela é forte aqui. Eles vão colocando várias informações a respeito e cuidado, a questão da coragem, diversão. Então, dá para ver que é uma empresa mais informal, bem a cara da Heineken mesmo, né? Aqui eles falam, tem um tópico só sobre cultura. E aqui, gente, quando a gente fala de cultura, não é sobre concordar ou discordar da cultura, né? Então, os valores, o propósito, o princípio, é claro que a gente sempre vai concordar com isso. A gente tem que começar a avaliar isso em termos de compatibilidade. Eu sou compatível com isso? Então, se é uma empresa mais alegre, mais informal, mais disruptiva, mais agressiva, eu tenho que olhar para mim, fazer esse trabalho de autoconhecimento e pensar, eu me dou bem nesse tipo de ambiente? É o tipo de ambiente que eu consigo mostrar mais o meu talento? Tem gente que é mais informal, tem gente que é mais formal, tem gente que gosta de trabalhar em um lugar mais processual, gente que gosta de uma coisa mais dinâmica, mais criativa, gente que gosta da ordem, da organização, e gente que gosta da flexibilidade. Então, analisar isso e entender se a empresa combina com você é um passo muito importante, tá?
Aí aqui a gente tem a avaliação de alguns funcionários, o que eles mais comentam, né? Então aqui, ó, plano de saúde, assistência psicológica, vale-refeição, plano de saúde, tudo paga em dia, isso é muito bom, né? E benefícios ótimos, não tem a refeição na própria empresa, eu começo a ver algumas informações aqui sobre a empresa, as avaliações mais comentadas. Então olha só, na questão de plano de saúde, de assistência psicológica, vale-refeição e plano de carreira, tem 120 comentários, eu consigo olhar isso, entender um pouquinho mais sobre a empresa. E de cada uma delas, você consegue avaliar igualzinho, tá? Então, aqui tem até alguns outros programas e tudo mais, mas de todas as empresas aqui, ó, você consegue ver como que é essa vaga. Então, aqui até apareceu, ó, a candidatura rápida, ou seja, com poucos cliques eu consigo me candidatar, tá? Então, todos esses que tá aparecendo verdinho, ó, esses aqui já não tem, tá vendo? Ele é uma candidatura rápida, ou seja, eu consigo me candidatar rapidamente. Aparece esse raio aqui também. Então, aqui tem um outro falando, ele fala até... Então, tem tudo aqui, as informações de cultura, falando um pouco sobre a empresa, legal. Ele fala até em relação ao salário, quanto que tá o salário aqui. E aí ele fala que está bem na média, né, dos salários pagos também. Então, você vê, eu consigo analisar, ver se a empresa tem, nesse caso não tem muitas classificações, né, não tem muitas avaliações das pessoas aqui. Eu consigo me candidatar apenas para vagas remotas, então, para quem quer trabalhar em vaga remota, eu posso colocar aqui apenas vagas remotas, a faixa salarial que eu quero, né, até para me ajudar aqui na hora de fazer o filtro, e posso também analisar empresas com boa classificação. Eu não sei porque que eles colocaram quem tem pelo menos uma estrela, porque na real você não vai querer se candidatar em uma empresa que tem uma estrela de 5 só, né? Então eu recomendo ver aqui pelo menos de 4 estrelas para filtrar e ver as oportunidades que aparecem. Ó, então tem nesse caso aqui tem bastante oportunidade com 4 estrelas ou mais. Vamos ver como é que aparece aqui de 3 estrelas para cima. Aí de 3 estrelas aí aumenta um pouquinho mais o leque. E aí você pode ver, né, por que tem 3 estrelas, o que a galera tá avaliando e tudo mais, tá? E aqui você consegue criar um alerta de vaga, ou seja, eu quero trabalhar em uma empresa que seja apenas remota, no cargo de coordenador de marketing, com pelo menos 3 estrelas, eu crio um alerta para ser avisada de quando essas oportunidades aparecerem. Outra coisa legal aqui que eu te falei, né, que é o tititi das empresas, é você conseguir olhar sobre o que os funcionários estão falando sobre cada uma dessas empresas. Então a gente tem a Accenture aqui, já aparecendo em primeiro, vamos clicar para dar uma olhada. Então aqui no Accenture a gente tem, né, a visão geral da empresa, a quantidade, gente, olha a quantidade de avaliações, 190 mil avaliações, consigo ver quantas vagas tem. Então se você entende que a Accenture, essa empresa, é exatamente o tipo de empresa que combina com o seu perfil, você já pode filtrar por ela para ver as vagas que tem aí abertas para compatíveis, né, com o seu perfil. Então você consegue ver as 80 mil vagas, os 300 mil salários que tem aqui. Um tópico muito legal é esse aqui de entrevistas também, que as pessoas colocam, eu fui para entrevista e me fizeram tal pergunta, me fizeram tal e tal pergunta, para você já se preparar para o processo seletivo, os benefícios, foto e um tópico super importante que é de diversidade, né? Se a empresa apoia isso também. Então eu consigo ver aqui um pouco sobre a empresa e tudo mais, né? Então tem aqui as informações sobre a empresa, tem vídeo deles, então é uma empresa que está focada bastante nessa construção de cultura e tudo mais, e a gente consegue ver, ó, tem um pouquinho menos de recomendações do que a empresa anterior, 78% do total de 8.290 avaliações, e tem um posicionamento de 3.9 estrelas no total, tá? E aí a gente consegue ver aqui, ó, todas as avaliações. Bom, quais são as avaliações que o pessoal está dando aqui sobre a empresa? Então, um analista pleno de Salesforce falou que o ponto positivo, que é uma ótima empresa para trabalhar, e ele indica, e o ruim é que o salário podia ser mais compatível com o mercado. Aqui tem um outro funcionário falando, ó, fui desligado por um problema pessoal com o meu people lead, ou seja, ele teve um problema com o gestor e aí por conta disso ele foi desligado. Aqui ele está falando que tem um bom ambiente de trabalho, com boas oportunidades e benefícios, mas ele está dizendo aqui, ó, que o contra, então ele está dizendo o que aconteceu, né? Nesse ano ele teve um problema com o gestor dele,
ele foi a avaliação que ele teve, ele foi pego de surpresa em performance e tudo mais, e aí eu consigo ver e analisar, poxa, esses pontos aqui, eles se repetem muito, é justamente na área que eu gostaria de trabalhar, então ele é um engenheiro de software, eu também sou, será que eu quero trabalhar nessa empresa, será que eu vou conseguir lidar bem com esse gestor? E também tem um espaço que você pode colocar de conselho para a presidência, ó, que seja repensado o modelo de avaliação de carreira e como deve ser definido o People Lead para o colaborador, tá? Então, você consegue ver várias coisas aqui para avaliar. Então, a empresa fornece todo e qualquer subsídio para você aprender novas tecnologias em inglês. Tem plano de saúde, se você quer ter segurança na carreira, sempre está disposto a novos desafios, essa é a empresa certa, o PL é bom, tem um bom sistema de feedback. Então, diferente da avaliação anterior, aqui está falando que o feedback funciona. Por isso que a gente tem que filtrar e estudar o máximo possível das avaliações, tá? E o ruim é que o salário está baixo, ele não é muito competitivo, tem cidades que recebem um salário maior, tá vendo? Alguns clientes são muito tóxicos, o que pode causar burnout se você não se cuidar. Um projeto de carreira não muito claro aqui. E um conselho para a presidência: o salário precisa ser competitivo se quiser reter os talentos, tá? Então, você consegue ver aqui todas as avaliações, todo o que a galera tá falando sobre como é trabalhar lá, porque uma coisa é a empresa falar como é trabalhar lá e outra são os próprios funcionários, e você pode colocar também o seu feedback das empresas anteriores de maneira anônima, tá? Então, não se preocupa com isso. Aqui eu consigo ver, então, a questão de vagas, né? Então, como é que estão as vagas de emprego nessa empresa em específico? Então, ele mostra todas aqui, mostra o tempo há quanto tempo que eles colocaram essa vaga. Então, vale você filtrar pelos mais recentes aqui, como eu estou fazendo. Então, há 24 horas e tal. Quanto mais recente, mais chance você tem, né, de conseguir essa vaga. E quando você clica para ver a vaga de emprego, tá vendo? Ele vai mostrar todas as informações igualzinho. Então, ele vai mostrar aqui, ó, classificação da empresa, 78% recomenda, nota 3,9. O que a nota mais baixa, a mais baixa e a mais alta dizem, né? Então, cultura e valores vai bem, remuneração e benefícios que tá um pouco mais baixo, né? Então, aqui você consegue ver total das classificações, o que o pessoal tá falando sobre essa vaga em específico, tá? Então, aqui dá para você ver muita coisa, a questão dos salários também, ó. Então, você consegue ver qual que é o salário de cada um. Então, aqui provavelmente está por ano, né? Você pode criar os alertas de vaga. Então, analista sênior tem 600 salários enviados. Quanto que está a média de salário aqui? Isso ajuda muito, gente, quando você vai para sua entrevista de emprego e eles perguntam da sua pretensão salarial. Estudar no mercado como é que está a média de salário ajuda muito, e também entender qual é a expectativa de salário dessa vaga e você analisar se faz sentido para você e se preparar para a entrevista de emprego também, tá? Então, aqui na parte de entrevistas, ó, aí o pessoal falou que teve entrevista online e tudo mais, ó, 70% falam que a experiência na entrevista foi positiva, o que é legal também para você já se preparar, tá? Fui entrevistado aqui, ó, nice interview to try, né? Boa entrevista, vamos ver se a gente acha. Fui entrevistado, a entrevista foi muito baseada na comunicação, em como você fala. Às vezes eles colocam alguma pergunta, ó, o que você aprendeu no seu projeto? Então, para essa vaga, essa posição, foi feita essa pergunta. Olha que legal você já pegar a pergunta e já se preparar para ela também, tá? Você pode colocar, ordenar por popularidade, as mais recentes, mais fáceis, as mais difíceis aqui de entrevista de emprego. É uma ótima forma de você treinar. Aqui tem o tópico de benefícios também. Então, você consegue ver quais são os benefícios, né, que eles têm aqui, e se a galera tá recomendando, dizendo, ó, não, realmente, esse benefício era muito bom. Consegue ver algumas fotos, até para entender um pouquinho sobre como que é o trabalho e tudo mais. E o tópico também de diversidade, que você consegue ver quais são as iniciativas de diversidade, como as pessoas, né, que trabalham na empresa, avaliam, né, endossam que realmente essa empresa tem esse lado de diversidade. A gente tem um último tópico aqui, que é o tópico de salários. Esse tópico de salário é muito bom para você, de novo, né, se preparar para falar sobre a sua pretensão salarial. Então, se eu colocar aqui um coordenador de marketing, vamos ver. E aqui em São Paulo, e pesquisar,
ele vai me dizer qual é a média de um salário de coordenador de marketing com base no banco de dados que ele tem na plataforma dele, tá? Então, todos os anos de experiência, não, por exemplo, eu tenho de 4 a 6 anos de experiência, aí já cai um pouquinho, tá vendo? E eu tenho 1 ano de experiência, cai mais um pouquinho. Então, com base a média do que eles têm aí de informações, mais de 15 anos, aí fica a maior média, tá? E aí eu tenho uma média variável e tudo mais, e você consegue ver aqui vagas de emprego com base no salário também. Então, vamos supor, então tenho mais de 15 anos de experiência e vejo quais são as oportunidades que tem em aberto com base no salário também para você ver. Então, vamos clicar aqui na Natura. E ele fala, né, o salário coordenador de 106 a 162 mil. E aqui a gente está falando do Glassdoor Brasil, tá? Então, por isso que tem, às vezes eles colocam a faixa de salário do ano e tal. E você consegue ver, ó. Então, aqui tem também os destaques, os benefícios, a mesma coisa. Você consegue ver todas as informações dessa empresa também. Então, aqui informações que a empresa coloca e informações dos próprios funcionários. Vale muito, gente, fazer uma pesquisa aqui para você falar mais para você entender mais, né, sobre a sua expectativa salarial. Vale pesquisar as vagas de emprego que a gente tem no Glassdoor, porque também é uma outra fonte para você encontrar, né, vagas que estão em aberto e analisar se essas vagas são bem avaliadas de acordo com os próprios funcionários, para você não cair numa roubada aí, tá? Olha só, e se você tá com dificuldade, Carol, tô vendo vagas, entrei aqui no Glassdoor, achei vagas que eu amei, nossa, tem tudo a ver com o meu perfil, mas, não sei, eu tô com medo, porque eu não sou chamado para entrevista, eu tenho mandado meu currículo, mas ninguém me chama. Chegue mais, que aqui no link da descrição desse vídeo, eu vou colocar mais informações sobre a minha mentoria individual de carreira. Nessa mentoria de carreira, eu vou te preparar para você saber exatamente como se vender nos processos seletivos e você vai ter um currículo chamativo para as melhores vagas de emprego, tá? Esse currículo ele vai ser feito junto com você, nós vamos fazer o seu currículo, o seu LinkedIn, analisar aqui na Glassdoor, onde você quiser, qualquer ferramenta de empregabilidade, e vamos trabalhar tanto o seu conteúdo de venda pessoal no currículo, quanto as funcionalidades como palavras-chave, o formato certo para você aparecer nas vagas de emprego secretas. Se seu currículo não é chamado para nenhuma vaga de emprego, muito provavelmente ou ele não é legível para robôs, não está bem ranqueado, ou o conteúdo não está fazendo a sua venda pessoal. A gente vai te preparar, você vai sair já com o seu currículo pronto, com o seu LinkedIn pronto, Gup, vagas e todas as ferramentas. Você vai entender exatamente como se vender e responder qualquer pergunta da entrevista de emprego. Todos os treinamentos são individuais e personalizados também, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Vou deixar também na descrição desse vídeo um link com a minha playlist de ferramentas de empregabilidade. Eu explico toda a lógica por trás de Gup, vagas, Cata e tudo mais. É importante te dizer que todas essas ferramentas eu aprendi diretamente com as ferramentas, tá? Então eu fui lá, bati na porta do LinkedIn, falei, me ensina aí como é que faz para ter um LinkedIn que funcione, né? Que chame a atenção dos recrutadores. Eles me ensinaram todas as técnicas, todas as táticas. A mesma coisa com a Gup, já palestrei na Gup também. O fundador da Gup dá uma aula especial para os meus alunos, então você entrando na mentoria individual, você vai ter acesso a essa aula especial de Gup, com todas as funcionalidades, com todos os segredos da Gup. Já palestrei no Vagas também sobre como montar um currículo chamativo para o vagas.com. Enfim, todos esses segredos de funcionalidades tem uma playlist aqui, e na minha mentoria individual você vai ter um treinamento personalizado, a gente vai pegar na sua mão e fazer você conseguir o seu emprego dos sonhos em tempo recorde, tá bom, pessoal? Ó, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar aí se você quer que eu analise outra ferramenta que não esteja aí na playlist, tá bom, pessoal? Até mais e até o próximo vídeo.